E como resultado disso, Deus te inseriu num outro cenário. Um cenário onde você volte a se lembrar de Deus. Um cenário onde você volte a buscar a palavra de Deus. Quem está entendendo isso? Um cenário onde Deus volte a ser importante. Um cenário onde Ele volte a ser prioridade. Um cenário onde Ele volte a ser o centro das suas atenções. Um lugar onde você volte a entronizar o Senhor. Quem está entendendo isso? E aí você vai olhar para o texto e vai ver que quando Deus promete levantar Nabucodonosor, preste atenção, Nabucodonosor era um rei pagão, um homem ímpio, politeísta, um homem violento, que tinha os seus projetos pessoais acima de qualquer outra coisa, um homem que se enxergava como o próprio Deus. Mas Deus diz que Nabucodonosor é seu servo. Sabe o que quer dizer? Deus estava usando Nabucodonosor para corrigir o povo que esqueceu dele. Diga para o seu irmão: Deus vai usar circunstâncias e pessoas, se necessário for, para te reconduzir ao centro da sua vontade. Preste atenção, porque o coração do povo se endureceu de tal maneira que Deus precisou de 70 anos. 70 anos para os trazer de volta para Jerusalém. Isso, o problema é que nesse tempo havia pessoas que queriam profetizar em nome do Senhor. Deus falou com Jeremias: o cativeiro vai durar 70 anos. Mas começaram a surgir homens para profetizar o seguinte: olha, Deus está abrindo uma porta, Deus está levantando uma pessoa-chave, Deus está dando vitória, Deus vai levantar, vai dar livramento, o cativeiro vai acabar. Diga para o seu irmão: se Deus falou, Ele vai cumprir. E olha só que interessante, porque no momento da crise, muitas pessoas se compadecem de quem está sofrendo, e por compadecer-se, por sentir talvez compaixão, dor, começam a profetizar: o Senhor está te dando livramento. Mas calma aí, como Deus vai dar livramento a alguém que não abandonou o adultério? Não, o Senhor vai te abrir uma porta, como Deus vai abrir a porta para alguém que não para de mentir. Não, o Senhor está abrindo o caminho, o mar se abriu, como Deus vai abrir o mar para alguém que ainda não abdicou da corrupção. Então espera aí, o nosso Deus não compactua com nada ilegal, imoral e indecente. O cativeiro tem uma origem, o pecado. Ele só vai ser quebrado quando uma coisa for resolvida, o pecado. Então não adianta levantar profeta para profetizar coisas, bens, bênçãos. O seu coração não precisa ser massageado, o seu coração não precisa ser de alguma maneira envaidecido, o seu coração precisa ser quebrantado. Diga para o seu irmão: não massageie o meu ego. Diga para o seu irmão: não tente encarnar o profeta para tentar me consolar da situação em que eu vivo. Porque se ela for resultado de pecado, não são as palavras do irmão que vão levantar o seu ânimo, mas o perdão de Deus. Só que o perdão não vem sem confissão e arrependimento. Eu fico assustado às vezes, porque tem um repleplé doido por aí, que profetiza bênçãos aleatoriamente, sem critério. Você está entendendo? Que abençoa o que está debaixo de maldição, sem que a causa da maldição seja extirpada. A Bíblia diz que não há maldição sem causa.
Para esse povo aqui, Deus havia dito: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que eu te ensino hoje, todas as bênçãos contidas no livro da lei te alcançarão. Para esse mesmo povo Deus falou: se não ouvirdes a minha voz atentamente, e não tiveres o cuidado de guardar as palavras que eu te ordeno hoje, as maldições contidas no livro da lei te alcançarão. Bênção e maldição foram expostas. O Senhor ainda diz lá em Deuteronômio: recomendo que você escolha o caminho da bênção para que viva. Mas alguns preferem o caminho de morte, porque não estão com os olhos voltados para a eternidade, para o que nós chamamos de centro da vontade de Deus. Estão concentrados no prazer, no desejo, na própria carne. Acreditam que o sucesso deve ser alcançado a qualquer custo, mesmo que tenham que negociar valores, negociar integridade, negociar caráter. Mas a Bíblia é clara: o nosso Deus é imutável. Deus não vai mudar porque você o resiste. Se você resiste a Deus, você está traçando o seu destino. Diga para o seu irmão: a morte. Então, no capítulo 29, Jeremias diz: essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro. Aqui no capítulo 29, Jeremias está lá em Jerusalém, entre os pobres que ficaram cativos. E ele de lá escreve uma carta para quem foi levado para o cativeiro. E ele diz para os que foram levados para o cativeiro, sacerdotes, profetas, e também transportados de Jerusalém, depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Quemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, os cativos, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, as mulheres, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Glória a Deus, aleluia. Eles tinham terra, tinham cidade, tinham casa, mas eles não foram fiéis. Deus agora os transportou, porque você viu no texto que o Senhor falou pelo profeta: eu os fiz transportar. Deus os levou para um cenário novo, Deus os colocou no cativeiro, Deus os entregou a Nabucodonosor, e Deus está falando para eles agora aqui no texto: vocês tinham casa, tinham família, tinham terra, eram livres, soberanos, mas agora vocês estão numa cidade que não é a cidade de vocês, tem um rei que não é o rei de vocês. Vocês eram livres, mas agora são escravos. Mas vocês vão ter que aprender a dar valor ao que tem. Glória a Deus, aleluia. Vocês vão ter que orar pela cidade onde estão. O que vocês não faziam por Jerusalém, em Jerusalém, vocês vão fazer na Babilônia. Muitos aí, e eu vou falar agora para os irmãos da base, tiveram anos para orar pela casa, pela família, pela esposa, tinham liberdade, muitos tiveram grandes empregos, oportunidades, salários, é ou não é? Mas agora o Senhor te trouxe para um lugar onde você tem que orar por uma casa nova, para quando você voltar lá, nunca mais você venha a se desviar.
corromper, para que na tua memória fique registrado que você era livre e não sabia usar a liberdade. E no cativeiro, por 70 anos, Deus falou para eles: olha, casem-se, deem as vossas filhas e filhos em casamento, se multiplique, não diminua. Deus está falando para eles: a nossa história não acabou. O cativeiro tem um tempo determinado. Diga para o seu irmão: o cativeiro tem um tempo determinado. Diga: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Diga para o seu irmão: a ira do Senhor ainda não é juízo, é castigo, é disciplina. Diga: é uma vara. Você conhece a vara? Quem lembra da vara da mãe e do pai? No juízo tem inferno, tem lago de fogo e enxofre, mas hoje é tempo de correção. Diga para o seu irmão: Deus está me preparando para usufruir da sua promessa. Você crê nisso? Você está entendendo isso aí? Por isso Jeremias ministra ao coração deles a necessidade deles procurarem a paz da cidade. Mas mesmo com essa direção profética, com essa carta profética, que tinha como objetivo consolar o coração deles, prepará-los para o futuro. Diga para o seu irmão: Deus não quer que você seja surpreendido amanhã. No lugar, no cenário da correção, o Senhor começa a dar direções para o futuro. Ele começa a mostrar qual vai ser o seu destino, qual vai ser o final. Quantos aqui já conseguem enxergar que terão um futuro diferente? Diga: Deus está mudando o meu futuro. Diga: os meus olhos estão contemplando o futuro, porque hoje eu dei espaço ao Senhor para trabalhar em mim. Diga comigo: Deus, toca em mim. Diga: não toca no meu cenário. Diga: toca em mim. Quando nós mudamos, Deus nos muda de lugar. Mas mesmo com toda essa carga de informação, mesmo com esse nível de revelação, um outro profeta, que é contemporâneo de Jeremias, contemporâneo de Daniel, o profeta Ezequiel, ele também está dentro do cenário. Ele também foi levado cativo. Ele era um dos 10.000 que foram levados na segunda leva de prisioneiros. O profeta Ezequiel, de acordo com a história, tinha 25 anos quando Nabucodonosor transporta a segunda leva de prisioneiros. Ele estava sendo preparado para servir a Deus como sacerdote, para trabalhar no templo, porque ele era de família sacerdotal. Mas a Bíblia conta que o sonho de servir a Deus na casa de Deus foi interrompido. Eu quero que você ouça isso. Muitas pessoas aqui tiveram seus sonhos interrompidos, foram levados para um lugar onde não desejavam estar, onde talvez nem merecessem estar. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: você pode ter sido mudado de lugar, o seu sonho pode ter sido adulterado, mas você não foi vencido. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não foi vencido. Mudou o cenário, mas não mudou a fé. Diga: mudou o cenário, mas não mudou o seu Deus. Você crê nisso? Por isso a Bíblia conta que Ezequiel, na altura do capítulo 37, que é muito conhecido, nos versos 10 e 11, ele vai dizer o seguinte: então profetizei como se me deu ordem, e o Espírito entrou neles e viveram, se puseram um grande exército de pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem:
Os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, eis que estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor, Yahvé, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Eles estavam no cativeiro, eles estavam moídos pelo cenário em que eles foram inseridos. Esse profeta, por exemplo, estava junto ao rio Quebar. Eles lá fabricavam tijolos para que os prédios, os edifícios, as zigurates da Babilônia fossem erguidas. Era trabalho pesado. Ezequiel não teve o privilégio de Daniel e foi trabalhar no palácio. Então ele estava no meio do povo. Ezequiel 1:3 diz que ele vivia entre o povo, era o homem do povo. Está entendendo isso? Que pegava no pesado. Mas mesmo pegando no pesado, ele não abandonou o seu Deus. E durante os 48 capítulos de Ezequiel, nós vemos esse profeta tendo com Deus inúmeras experiências. São visões, são revelações, são discernimentos, são experiências de receptação de palavras liberadas por Deus. E aqui no texto que nós lemos, Deus revelou para ele como estava o coração do povo. Deus falou com ele: Ezequiel, olha para esse vale, porque Deus aqui havia dado a ele a visão de um vale. E quando ele olha para o vale, o texto conta que ele vê muitos ossos secos. Na altura do versículo 11, Deus está falando com ele: estes ossos são toda a casa de Israel, são todas as tribos de Israel, são os descendentes de Abraão. Eles dizem no seu coração, eles falam intimamente dentro deles. Diga para o seu irmão: Deus conhece o teu coração. Diga: Deus sabe o que se passa dentro de você. Deus está falando aqui, porque o profeta recebeu de Deus uma revelação. Eles dizem no seu coração: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, eis que estamos cortados. Ossos secos, forças esvaídas. Diga para o seu irmão: a sua força acabou. Aqui o texto diz que a força deles havia acabado, os ossos deles estavam secos. Eles dizem também no seu coração: pereceu a nossa esperança. Eles estão dizendo: a nossa fé acabou, morreu a nossa esperança. A esperança é a capacidade de olhar para o futuro e enxergar solução, alternativa, saídas. E muitas pessoas não conseguem mais enxergar saídas, porque estão fracas, porque perderam a fé. Não bastasse isso, eles também diziam: eis que estamos cortados. Eles estavam se sentindo como um galho que é quebrado. Você já se sentiu como um galho que é quebrado? Você vai lá, passa na árvore, quebra o galho, joga no chão. O primeiro que passar vai olhar para o galho, vai olhar para a árvore e vai dizer: olha, era dali. Passam-se alguns dias, as folhas secam, o galho seca, e alguém passa, olha para a árvore daqui, olha para a árvore de lá, olha para o galho e já não consegue identificar de onde ele veio, porque ele foi cortado, ele secou, ele desidratou, ele perdeu as características, a identidade. E muitos entram pelas portas das igrejas assim, fracos, sem fé, cortados, sem identidade. Quem está acompanhando? Mas Deus falou que os ossos que ele estava vendo na visão, que o profeta estava vendo na visão,
Os ossos eram o povo de Israel, era o povo de Deus. E o povo de Deus estava se vendo fraco, sem fé e sem identidade, sem as características. Eles perderam a essência. Presta atenção, porque foi para esse povo que Deus levantou, enviou o profeta Ezequiel, e enviou Jeremias, e enviou Isaías, e Miqueias, e Oséias, e todos os outros profetas que foram antes deles. Foi para esse povo que Deus falou: não deixem de casar e de dar os seus filhos em casamento. Façam casas, construam jardins, orem pela cidade onde vocês estão, porque se ela tiver paz, vocês terão paz. Foi para esse povo que Deus levantou o profeta Ezequiel com esta visão. Deus mostrou um vale cheio de ossos, dizendo para ele: olha, eis que eu vou abrir as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas. Diga para o seu irmão: não acabou. Diga: você pode achar que está fraco, você pode achar que acabou a tua fé, você pode achar que perdeu a identidade, você pode se ver sepultado, enterrado, mas Deus está dizendo: não acabou. Eu vou abrir a sua sepultura, eu vou te tirar da sua sepultura, eu vou te colocar de pé, você vai ser um grande exército. Sabe por que um grande exército? Porque eles estavam no vale, e os vales eram talvez o principal campo de batalha, porque os vales são planícies cercadas de morros, montanhas, montes, e todo exército sabia que quando guerreava num vale, só sai do vale o mais forte, porque no vale não tem para onde correr. Quem está entendendo? No vale você tem que estar preparado. Se entrar no vale despreparado, vai cair, vai perecer. Mas o texto está dizendo exatamente isso, que o povo de Deus entrou no vale, e que o povo que entrou no vale era um exército, e esse exército foi sepultado, e a sepultura foi o vale. Ou seja, esse povo que se chamava pelo nome de Deus entrou no vale e perdeu a batalha. E por que perdeu? Estava despreparado. Diga para o seu irmão: despreparado, você não sai do vale. E o que desqualifica um soldado do exército de Deus na batalha que é travada no vale? O que desqualifica é pecado, insubordinação, rebelião, desobediência. Diga para o seu irmão: nós não podemos entrar no vale despreparados. O que desqualifica é não ler a palavra, é não orar, não jejuar. Porque o soldado que não faz essas coisas não está confiando em Deus, está confiando na própria força. Diga para o seu irmão: não lute com sua própria força. Diga: sua força será pequena. Diga: você não vai resistir um longo combate na sua própria força. Você está entendendo isso? Existem batalhas que demoram a acabar, e quando a batalha é longa, o que é vantagem na batalha não é a técnica, é a resistência. E alguns estão perdendo batalhas, não é porque não tem habilidade, viu, Alexandre? Alguns estão perdendo a batalha porque não tem resistência. Entra na batalha, mas o osso está seco. Entra na batalha, mas a fé está perecendo. Entra na batalha, mas é um galho cortado. Entenda que um galho cortado, ele não balança, ele rola. Quando o vento passa, ele rola. Diga para o seu irmão: você hoje precisa prestar atenção, porque a palavra de Deus já está ecoando no vale. Diga: quem ouvir
vai levantar da sepultura. Você está preparado aí? Porque na visão do vale, que Deus falou com o povo, que foi levado cativo, porque não ouviu Deus falar, porque desprezou os profetas, e foi destruído, vencido. Para esse povo, Deus deu uma visão. E o profeta teve a visão. E é interessante porque ele diz que o Senhor o tomou pela mão e o colocou no meio do vale. Diga para o seu irmão: Deus colocou o profeta no meio do vale. No meio do vale, nenhum profeta tem a visão total do vale. No meio do vale a visão é parcial. Diga para o seu irmão: no vale, no meio do vale, a visão é parcial. No meio do vale a visão não é geral, global, total. No meio do vale a visão é parcial. Então você vai ver que o Senhor fala com o profeta dizendo que ele deveria sair do meio do vale e andar ao redor do vale. Só que para rodear o vale, irmãos, existem algumas regras. O vale é cercado de montes. Então para rodear o vale ele tem que se mover. Lembra disso, Guto? Se mover. Para rodear o vale ele tem que subir, fazer força. Para rodear o vale ele precisa alcançar um ponto alto. E Deus está dizendo para você nessa noite: se você quer ter uma nova visão da realidade, se você quer deixar de ter uma visão parcial do que está acontecendo, entender de verdade o que está se passando, você precisa se mover. Você precisa fazer força, se esforçar. E você precisa atingir um ponto mais alto. Diga para o seu irmão: Deus quer te levar a um outro nível. Diga: Deus quer te levar a uma nova dimensão. Diga: Deus quer tirar de você a visão rasteira e te dar uma visão do alto. Mas ninguém sai de baixo e chega em cima sem movimento e sem esforço. Então, se você quer que a sua vida mude, se você quer que Deus transforme, mude a sua visão, te dê uma nova perspectiva, obedeça a essa orientação, se mova e se esforce. Porque quem se move e se esforça atinge um lugar alto. E eu quero que você entenda isso. O profeta Ezequiel, do alto, tinha uma visão diferente da que ele tinha de baixo. Ao redor, ele tinha uma visão diferente da que ele tinha do meio. E eu quero que você ouça isso. Deus deseja mudar o seu ponto de observação. Porque alguns não estão entendendo Deus, porque estão enxergando a realidade da forma errada. Você vai olhar nos versos 1 e 2 e você vai ver que Deus não fala com o profeta. Deus move o profeta. E alguns estão nessa fase do relacionamento com Deus, não estão escutando Deus, estão sendo direcionados. Diga para o seu irmão: você está em que fase? Está na fase de ser direcionado ou na fase de ser instruído? Direção são referências, são sinais que Deus dá. E instrução é conhecimento liberado por Deus. Nos primeiros 2 versículos não tem conhecimento, tem só direção. Deus o move, tira ele do meio, leva para o redor, faz ele andar em volta. E eu preciso que você entenda que se você não se mexer, as coisas não vão mudar. Então diga para o seu irmão: mova-se. Diga para a pessoa que está do outro lado: mova-se. Se você está no meio de uma crise, se ao seu redor tudo secou, você não pode ficar parado. Glória a Deus. Se você está cercado por uma crise e ficar parado, a crise vai te pegar. Você também vai morrer e vai secar. Quem está entendendo? Mas se você quer sair da crise, para de reclamar, se mexe. Veja que o profeta se mexeu,
No verso de número 3, o Senhor fala com ele quando ele tem uma outra visão. Do meio os ossos eram secos. Do alto ele diz que os ossos eram muito secos. Estavam sequíssimos. E eram numerosos sobre a face do vale. Porque Deus só fala com quem enxerga o problema de verdade. Se você acha que tem um problema, pergunte a Deus se você já sabe todo o problema. Porque Deus não vai agir até você entender tudo o que está acontecendo. E o profeta entendeu que o vale era maior do que ele não imaginava. E por isso o Senhor diz para ele: filho do homem, verso 3, poderão reviver estes ossos? E ele diz: Senhor Yahvé, tu sabes. Ele diz para Deus o nome de Deus. Isso porque Deus pergunta para ele: filho do homem, poderão reviver esses ossos? A resposta dele é: tu sabes, ou seja, seja feita conforme a tua vontade. Quantos na crise estão dispostos a confiar na vontade de Deus? Ah, apóstolo, meu casamento está em crise, minha empresa está em crise, minha família está em crise, meu trabalho está em crise, meu estudo está em crise. Você na crise faz o quê? Diga para o seu irmão: na crise, a melhor saída é confiar na vontade de Deus. Você não tem fé porque crê que vai mudar. Diante de Deus nós só temos fé quando confiamos no melhor que a vontade dele pode produzir. Porque quando nós dizemos tu sabes, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, a sua vontade vai prevalecer e não a minha. Você percebeu que em alguns momentos a sua vontade governa as suas orações? E que às vezes as coisas não aconteçam porque Deus sabe o que a sua vontade vai produzir, e Ele sabe o que a vontade dele vai produzir. Como Ele te ama, Ele não vai atender a sua vontade, porque Ele está esperando que você compreenda a vontade dele. Então diga para o seu irmão: olha, se você está em crise, confia em Deus. Ele diz: Senhor Yahvé, tu sabes. Ele está dizendo para Deus: eu te conheço muito bem. E entre as muitas traduções do nome de Deus, uma delas se aplica aqui. O nome de Deus pode ser compreendido por Deus presente e ativo. E ele estava dizendo para Deus: Senhor, o Senhor é presente e ativo, e o que o Senhor fizer será feito. Perceba aqui que o texto está mostrando que o profeta, mesmo ciente de que a sua nação está perdida, mesmo ciente de que o seu povo está morrendo, a fé deles está acabando, ele tem uma visão, e no meio dessa visão ele é alguém que está tentando entender o que está acontecendo, porque Deus só explica lá no verso 11. Mas mesmo sem entender tudo o que está acontecendo, por que Deus está mostrando aquilo para ele? Ele está dizendo para Deus: Senhor, eu sou um homem que foi levado cativo, eu era para ser sacerdote, mas agora eu sou aqui um transportado de Judá na Babilônia. Mas mesmo assim, diante de uma visão sobrenatural como essa, sem entender tudo que o Senhor está tentando me mostrar, eu quero dizer para o Senhor que se esse vale seco tiver que reviver, só alguém é capaz de fazer isso, o Senhor. Então, a Bíblia diz no verso de número 5, que o Senhor disse a ele: eis que farei entrar. Verso 4, o Senhor disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Irmãos, entenda que Deus vai te chamar a declarar coisas sobrenaturais hoje aqui. Deus convida o profeta para uma dimensão espiritual nova. Diga para o seu irmão: Deus quer te levar a uma nova dimensão espiritual. Deus quer que você acredite em milagres.
Deus quer que você acredite no sobrenatural. Deus quer que você acredite no seu grande poder. Diga para o seu irmão: os ossos pereceram. Diga: o exército foi derrotado, mas a batalha não acabou. O que Deus está fazendo? Deus está dizendo para o profeta: diz, profetiza esses ossos, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Depois o Senhor ainda diz a ele: diz a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito sobre vós e vivereis, e porei em vós nervos, farei crescer carne, farei estender pele sobre vós, e colocarei o meu Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor estava dizendo para ele: olha, Ezequiel, eu posso dar vida ao que morreu. Você demonstrou ter fé, confia na minha vontade, então eu vou te usar. Você crê em Deus? Então Ele vai te usar aqui nessa noite. Eu não sei o que é que está diante dos teus olhos, mas o Senhor está mandando te dizer nessa noite que o Senhor vai colocar o Espírito dele lá e essa coisa vai viver. Mas você vai precisar ter fé, terá que profetizar. Veja que esse processo aqui descrito se configura. A Bíblia diz que ele profetizou conforme o Senhor deu ordem. Então ele descreve que houve um ruído, um som, um barulho. Não sei se você já ouviu barulho em cemitério. A maioria aí, se ouvir barulho em cemitério, corre, né? Ele estava no vale cercado de ossos. E Deus falou com ele: profetiza. E ele profetizou como o Senhor deu ordem. E quando ele profetizou, os ossos começaram a se mover. Porque houve um ruído, um som. Diga para o seu irmão: os ossos sequíssimos não são capazes de resistir uma palavra liberada pelo Senhor. Quero que você ouça isso. Nada pode resistir uma palavra de Deus. Os ossos não tinham mais vida, estavam desidratados. A decomposição era quase completa, estavam prestes a virar pó, mas ainda assim a palavra do Senhor foi liberada. E eles escutaram. E a Bíblia diz que cada osso se juntou ao seu osso. As coisas começaram a voltar para os seus lugares. Você entendeu isso aí? Os ossos voltaram a voltar para os seus devidos lugares. Os esqueletos voltaram a se organizar, a se estruturar. A Bíblia diz que surgiram nervos, músculos, pele. A Bíblia diz que de repente a visão do vale mudou, porque alguém profetizou conforme o Senhor deu ordem. Muitos estão profetizando do meio do vale, mas Deus não quer que você libere palavras ao vento. Diga para o seu irmão: nós precisamos liberar a palavra no momento certo. Só que o momento certo é aquele momento depois que a gente se move, depois que a gente se esforça, depois que nós temos uma nova visão, depois que nós entendemos o que está acontecendo. Quem está entendendo isso? Senão você vai orar aqui e vai falar: não, eu orei errado, porque não era isso que estava acontecendo. Então ouça com atenção, o Senhor quer te reposicionar hoje aqui. O Senhor deseja te reposicionar, porque você é esse povo que se chama pelo nome do Senhor. Mas talvez você esteja aqui dizendo: sabe qual é o problema, apóstolo? Um dia eu entrei no vale para lutar, e começou todo mundo a cair, e eu fui ficando sozinho, e de repente eram muitos contra mim, e eu não resisti, e fui vencido também. Existem pessoas que caíram no vale porque foram abandonadas, pessoas que caíram no vale porque foram deixadas para trás, pessoas que caíram no vale porque alguém não protegeu a sua retaguarda,
Mas se você caiu no vale, o inimigo pensa que você perdeu. O inimigo pensa que tudo acabou. O inimigo pensa que não vai te encontrar de novo de pé. Mas o Senhor mandou dizer: Ele vai abrir a vossa sepultura e vai te colocar de pé. E Ele vai de novo te chamar de exército. Diga para o seu irmão: você não continuará sendo um osso seco. Diga: você vai ser levantado e vai ser de novo chamado pelo nome do Senhor. Diga: você é um exército. Você não é um osso seco. Diga: você é um exército de pé, não um exército vencido. E o inimigo vai te encontrar de novo no combate. Se o inimigo pensa que você perdeu, diga para o seu irmão: eu vou lutar de novo. Preste atenção. Só luta de novo nesse vale aqueles que ouvem a voz de Deus. Só luta de novo nesse vale aqueles que são colocados de pé. Mas para isso acontecer, nós temos que nos mover, temos que nos esforçar, temos que andar em volta. Diga para o seu irmão: se mova. Para isso acontecer, nós temos que profetizar. Glória a Deus, aleluia. E para encerrar, em alguns momentos não basta profetizar uma vez só. O texto conta que ele profetiza 2 vezes. Na primeira, os ossos se organizam e ganham forma. Na segunda, o Espírito enche os corpos e eles se levantam. Sabe o que isso quer dizer? Alguns vão bem até o final da primeira fase e desistem. E aquilo que estava sendo restaurado entra de novo em putrefação. Porque tudo que não tem vida perece, decompõe. E eu não sei se você está compreendendo essa linguagem profética. Mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor deseja que você vá até o fim. Aleluia. Você está entendendo isso? Então diga para o seu irmão: vai até o fim. Se coloque de pé. Se coloque de pé. O Senhor quer que você profetize como Ele deu ordem. Mas nenhum profeta pode profetizar se ele não estiver em movimento. Diga: profetas. Diga: profetas. Diga: profetas. Diga: profetas. Se movem. Tudo que é profético é um mover. Tudo que é profético tem movimento. Porque o que é profético nos impulsiona, nos leva para novas fases. Quem está entendendo isso? E hoje aqui o Senhor deseja te levar para um novo nível, para uma nova fase, viu, Joel? O Senhor está te impulsionando para uma nova fase. O Senhor está te impulsionando para um momento novo, Joel. O Senhor está te tirando do meio do vale, filho. Ele está mudando a tua visão. Ele está te dando forças para que você nunca mais diga: eu sou fraco. Para que você nunca mais diga: eu não tenho fé. Para que você nunca mais diga: eu fui abandonado como um galho seco. Quem está entendendo isso? Então erga a sua mão para o céu. Comece a dizer para Deus: Senhor, me tira do meio do vale. Sabe por que as coisas estão difíceis? Não é o cenário, é a sua posição. Muda de posição hoje. Começa a mudar de posição. Começa a buscar um ângulo novo. Diga para o seu irmão: tem um ângulo novo, tem um ângulo novo. Agora fecha os olhos de novo. Erga a sua mão para o céu. E começa a dizer: Senhor, me toma pela mão e me leva ao redor do vale.
Eu não sei o que é que está te afligindo, mas eu quero que você comece a fazer aí esforço para enxergar o vale de um outro ângulo. O que é que está te afligindo aí? O que está te atemorizando? Qual é o medo? Qual é a insegurança? Qual é o cenário que você está enfrentando? Preste atenção. Ele não é o que Deus deseja para você. Ele não é o que Deus sonhou para você. Não é. Deus não te vê como um osso seco. Ele te vê como um exército de pé. O Senhor te vê como um grande exército. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Comece a orar aí. Comece a orar, comece a dizer: Senhor, eu quero andar ao redor do vale. Eu quero andar ao redor do vale. Eu não quero mais ficar paralisado. Eu não quero mais ter uma visão parcial. Eu não quero ter uma visão pequena. Diga para Deus: Senhor, amplie a minha visão. Amplie a minha visão. Expande a minha perspectiva. Deus falou pelo profeta Jeremias, no verso 11 do capítulo 19: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos aos lugares de onde vos transportei. Não importa onde você tenha parado por causa do teu pecado, o Senhor vai te trazer de volta. O Senhor vai te trazer de volta. Ele vai te atrair ao centro da sua vontade. Os 70 anos não são capazes de extinguir o que Deus sente por você. As lutas que você está enfrentando não mudaram o amor dele, não mudaram o plano, o propósito, o pensamento. Deus continua te desejando. Você está entendendo isso? Por isso eu quero dizer para você que recebeu essa palavra no teu coração, você que está aqui dizendo no seu coração: eu estou fraco, os meus ossos se secaram. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Sai do seu lugar rapidinho. Você que está aí pensando assim: olha, a minha fé pereceu, eu estou me sentindo sem fé, estou fraco. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Sai do seu lugar rapidamente. Você que está dizendo: não, apóstolo, olha, o que está acontecendo é que eu estou me sentindo cortado. Eu já não consigo ser como era. Antigamente eu era forte, vigoroso, mas agora eu estou combalido. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Apóstolo, como é que eu sei se devo sair do meu lugar? Eu vou te dar um pequeno sinal. Se o seu coração foi mexido, se caiu uma lágrima dos teus olhos, se você sabe que tem andado por um caminho tortuoso, é hoje. Hoje é o lugar, hoje é o dia. Esse é o momento. O Senhor deseja curar você, te restaurar, te fazer novo. O Senhor deseja te fazer novo. Sabe? Você talvez me diga assim: apóstolo, um dia eu tive tudo e não soube aproveitar o que eu tinha. Eu deixei o tempo passar, eu não dei valor, e hoje eu estou num cenário novo. O inimigo está tentando mudar a tua identidade. Ele está tentando fazer você desistir de quem Deus quer que você seja. Ele está tentando te seduzir com iguarias. Lembra como você era quando era pequeno? O que a sua mãe dizia? Preste atenção. Muitos aqui ouviram do pai da mãe: você vai ser um engenheiro, médico, advogado. Como é que você foi parar um traficante, um ladrão? Como é que você virou alguém violento? Acredite, algo saiu errado. Houve um lugar em que você caiu. Tudo que havia sido sonhado para você
foi adulterado. Os manjares do rei te seduziram. Mas hoje você entendeu que para sair dessa situação, você não pode se contaminar mais. Você precisa voltar aonde você caiu. Então feche os teus olhos. Por favor, os obreiros, ajude aqui a abraçar os irmãos. Pastor Alexandre, vem aqui. Está ocupado lá?